Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa, e conosco aqui no segundo domingo, como de costume, né, Carol? É. Você. Eu. Bom dia a todos, que tenhamos um excelente domingo juntos. A Carol, amiga ali, mora em Cambé, mas trabalha no Maria de Nazaré de Rolândia, evangelizadora e palestrante, então trabalhadora da última hora. Todos nós. Estamos aqui, né, Cacá também na mesa de som, e você, amigo ouvinte, que acompanha o programa e nos auxilia nas reflexões, com as vibrações, com os pensamentos, para que possamos construir, né, uma ideia em torno do Evangelho de Jesus, baseado nos ensinamentos espíritas, né, Cá? Isso é muito importante, né? A nossa base. Nossa base, com certeza, né? E é interessante a gente ir pegando, né, a obra de Kardec e fazendo essa correlação também com as outras obras e refletindo aquilo que Kardec nos trouxe, que é a base de tudo, como você mesmo disse. É verdade. E a gente comentava antes do programa, né, a importância de nós, claro, consultarmos outros autores, né? Sim. Nós temos aí, para nossa felicidade, todo o material que o Chico deixou, Chico Xavier, né? Sim. São mais de 400 títulos, mas claro, né, para a gente poder entender melhor todo o material que ele deixou, seja na parte científica, na parte filosófica e até na parte moral, né, que o Emmanuel nos traz muita informação a respeito disso, nós precisamos nos abastecer da base, do fundamento que está em Kardec. E aí, claro, nós podemos ler qualquer coisa, entender melhor, né, aquilo que ficar em dúvida, poder discutir, né, porque até para discussão nós precisamos ter um pouco de conteúdo. E Kardec nos traz esse conteúdo de uma maneira muito simples, muito prática, muito profunda. Pode parecer até contraditório eu falar que uma frase, um texto de Kardec, ele é simples e profundo, mas é isso. É assim que os espíritos superiores, e Kardec o é, né? Ele tem toda a mentoria de Jesus, que é o espírito de verdade, um espírito puro, para poder fazer com que esses textos, estes conhecimentos trazidos no final do século XIX, eles possam ainda hoje, né, serem lidos por jovens, por adolescentes, por adultos, ou seja, para todos que têm acesso a esse material. Por isso que a gente sempre recomenda Kardec, mas recomenda também os outros autores, né? Sempre lembrando que esse programa é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, né, já há muitos anos, e como primeiro momento, né, nós temos esse material da Federação Espírita do Paraná, que dura em torno de 5 ou 6 minutos, que são textos elaborados por equipes da Federação, e hoje nos traz, dentro do programa Momento Espírita, o título Medo das Provas. Medo das Provas. Nos dias em que a experiência na Terra se faça amarga e difícil, não convertamos a depressão em veneno. Quando a aflição nos ronda o caminho, anunciamos carregar a alma de sombras, semelhante a quem se encontra ausente do lar, ansiando pelo retorno. No entanto, que isso não se torne motivo para que nos precipitemos no desânimo arrasador. Olhemos adiante, ergamo-nos uma vez mais, lembrando quantas coisas já enfrentamos, quantos desafios, quanta dor. Nada disso nos fez menores, nada disso nos destruiu. Pelo contrário, tudo foi construção, tudo foi aprendizado. Por vezes, é difícil, em meio às trevas,
mentalizar pensamentos de otimismo e fraternidade, ou conseguir retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Por vezes, preferimos a mudez ou a reclamação constante como forma de defesa ou espécie de revolta contra o universo. Quando o estudante é surpreendido por prova surpresa na sala de aula e a matéria é difícil, ele não teve tempo de se preparar. O primeiro impulso é a revolta ou desespero. Não consegue perceber que a prova é instrumento de avaliação, visando o aperfeiçoamento. Prefere, como mecanismo de defesa, proclamar que o professor é cruel ou que o sistema de ensino está errado. Quando falamos dos métodos educacionais das leis divinas, estamos falando de mecanismos que agem com perfeição. Agem na hora certa, com os critérios mais objetivos possíveis. O sistema educacional divino é enérgico e, ao mesmo tempo, amoroso. É disciplinado, firme. Também repleto de adaptações, de concessões e de muita compaixão. Assim, não temamos as lições duras do caminho. Todas elas são aplicadas com muita sabedoria e critério. Obviamente que, sendo provas, sempre nos trarão instantes de tensão, desconforto, e podem nos colocar em situações em que não teremos controle de coisa alguma. Tudo isso é lição. Tudo isso faz parte do mecanismo da evolução. Como faz parte também da autoeducação, o trabalhar em nós a maneira de enxergar e vivenciar cada um desses momentos. Em nossa alma, ainda imatura, por vezes, existem medos exagerados, existem visões distorcidas, existe ansiedade inflada, que amplificam dores sem real necessidade. Tudo isso faz parte do educar-se. Desde o suportar com sabedoria as tempestades, passando por entender o que significa cada uma delas, até pela análise de nós mesmos, de nossas lentes, que podem estar vendo temporais em garoas finas. As provas nos exigem atenção, olhar cuidadoso, apoio e confiança nos mais próximos. Exigem a oração que acalma a mente inquieta e que sabe pedir auxílio aos mais preparados. Exigem a calma de quem sabe que todas elas têm hora para começar e para acabar. Exigem a certeza de que tudo está sob controle superior, embora possa não parecer. Recordemos dos tempos de escola, da aflição dos dias de prova. O medo do branco mental, o medo de não estar preparado. O que diríamos para a nossa versão criança ou jovem com a experiência que temos hoje? Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, né, intitulada Medo das Provas. Quem tiver interesse em ter acesso ao texto e ao áudio novamente, né, pode fazê-lo pelo site da própria Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, ou pelo site do Momento, momento.com.br, né? Site é o local onde está lá na internet, né, cara? É verdade. Mas o tema é muito interessante, muito amplo, né? Há 20, 30 anos atrás, quando a gente falava de depressão, se é que se falava, né, Carol? Não era relacionada à parte emocional, né? Era alguma coisa material, né? Hoje é um termo presente na nossa vida, né? Hoje crianças têm depressão, né? E como trabalhar isso em cima de esperança, né? Quando a doutrina espírita nos traz que somos espíritos imortais,
passando pelas provas da matéria e trazemos, né, toda essa bagagem dentro de um planejamento reencarnatório para a caminhada aqui na Terra, né? Não esquecendo, né, que prova aqui na Terra está relacionada à profissão, né? Se a gente escolhe um curso para fazer e a gente vai ser advogado, vai ser agrônomo, vai ser médico, então nós temos as provas que vão nos capacitar, habilitar para exercer essa determinada profissão. Quando a gente vai para o lado espiritual, o lado do espírito, a prova ela está relacionada ao nosso passado, né? Até eu escrevi aqui, a prova é o progresso da expiação. A expiação está ligada ao nosso passado, ao nosso débito de outras encarnações, onde nós fizemos escolhas equivocadas, naturais, né, de espíritos que estão ainda em evolução, imperfeitos, né, mas são necessárias, dentro da visão espiritual, né, para a nossa evolução. Então, as provas do presente estão relacionadas aos nossos passados, né, delituosos, que a providência nos proporciona para que a gente evolua e prepare um futuro melhor, né? Então é nesse sentido que a gente tem que entender e não ter o medo das provas, pelo contrário, ser grato a Deus, né? Porque a prova nada mais é que uma oportunidade que a gente tem de refazer o que foi mal feito, né? Exatamente. E também de testar os nossos conhecimentos e o nosso aprendizado. Eu achei interessante quando ele faz esse link, né, com a questão da escola, né? Muitas vezes a gente tá ali e o professor vai aplicar a prova, não porque o professor é mau ou porque o professor quer sacanear com a gente, mas porque ele quer testar aquilo que a gente já está entendendo, aquilo que nós já aprendemos. E a vida é assim, né? Assim como o Miguel nos trouxe aqui. Então, diante da nossa vida, da nossa trajetória, nós vamos nos deparar com situações de provas que são para testar mesmo tudo aquilo que a gente aprendeu e nos prepararmos, né, para as nossas expiações, né? O que é a prova se não nos colocar diante de situações para que a gente teste aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor, a paciência e todas as outras demais virtudes. E eu achei interessante quando ele faz uma colocação aqui, que muitas vezes quando a prova nos chega a gente prefere reclamar, né? A gente prefere falar mal da situação, né? No caso do exemplo da escola, falar mal do professor, da instituição, do que simplesmente olhar para aquela prova, para aquela situação e vivenciá-la da melhor forma possível. Isso eu achei muito interessante. Então a gente tem que pensar, Deus, né, nosso Pai amoroso e bom, Ele nunca vai colocar as provas, esses obstáculos, para nos prejudicar, e sim para nos aperfeiçoar. Igual o Miguel falou, né? A gente aprende no material, né, e faz a prova para mostrar que nós estamos aptos. E assim também é na parte espiritual. Nós aprendemos, passamos por experiências e vem a prova para mostrar que nós estamos aptos naquele conhecimento, naquele entendimento. Tem hora que o nosso instinto de conservação ele fala mais alto, né? E a primeira reação nossa é isso, né? Se colocar em defensiva perante qualquer situação diferenciada que nos apresente, é natural, né? Agora é isso, é raciocinar como a Carol comentou, né? O que essa prova quer comigo, né? O que essa dificuldade vai me ensinar? Essa postura não é fácil, né? Mesmo a gente, né, tendo já vivido uma certa experiência, né, a gente ainda tem aqueles momentos de vacilo, né, que é natural, né? Agora, o importante é que esses momentos sejam cada vez menores, né, até que eles desapareçam, né, cara? E eu até, você comentando, eu lembrei de uma historinha, né, que diz a pessoa que sempre orava para Deus, né, pedindo, Deus, me prepare, me dê as ferramentas, me dê os instrumentos. E ela faz uma comparaçãozinha que diz assim, quanto mais a pessoa orava um dia caiu uma bota plástica na casa dela, orou, no outro dia caiu uma capa de chuva, orou, no outro dia o guarda-chuva, e vai orando e vai caindo ferramentas, e assim somos nós, né? Ao longo da nossa vida a gente vai orando, vai pedindo, Deus vai nos enviando as ferramentas e nos capacitando. Por quê? Porque um dia chegou a tempestade, e quando a tempestade chegou, ela já estava ali preparada para aquilo, né? Então ela estava preparada para passar por aquela prova. E assim somos nós diariamente. A gente ora e pede a Deus
E ele vai nos mandando aos poucos instrumentos, né, para que a gente vá tendo a capacidade de passar a hora que o desafio chegar. São as nossas capas de chuva, são as nossas botas plásticas para que a gente enfrente as tempestades da vida. E aí a gente volta a dizer, né? Deus misericordioso e bom, Pai de amor, Ele não vai nos colocar diante de uma dificuldade, de uma prova, que a gente não esteja capacitado para atravessá-la, né? E isso eu gosto sempre de frisar. Então, quando a gente, igual o momento nos diz, né? Não tenha medo das provas. Quando você se deparar numa situação difícil, tenha essa certeza no seu coração. Deus te deu as ferramentas, né? Se acalme, serene, que você vai olhar em volta e você vai identificar que você possui aquilo que é necessário para passar. É verdade. Se aqui na matéria nós temos os EPIs necessários, né, Cá? Exato. Equipamentos de proteção individual e os EPCs também, equipamentos de proteção coletiva. Quem trabalha em empresa sabe disso, né? Isso hoje é obrigatório por lei, né? No lado espiritual não seria diferente, né? Perdão. E eu penso que o principal EPI que Deus nos fornece para a nossa encarnação, né, deixando o plano espiritual, vindo para as provas da matéria, é o nosso anjo da guarda, que muitas vezes nós não usamos, né? E ele está ali para ser consultado, para ser questionado, para dar sugestão, né, para conversar com a gente. Às vezes sugestão ele não vai dar, ele vai apontar opções, né? A escolha é nossa. Intuir o melhor, né? E ele vai estar com a gente o tempo todo. É o nosso EPI espiritual, né? O nosso anjo guardião. E junto com ele muitos outros espíritos vêm também, né? Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura relacionadíssima, né, com o nosso tema de hoje, do segundo domingo que nós estamos estudando as leis morais. E hoje nós vamos estar estudando a lei moral que está ali na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, da lei de sociedade, está no capítulo 7º, né? Então, bem relacionado com isso, muitas vezes nós não damos tanta importância para essa lei, mas é uma lei que voga aqui, voga no mundo espiritual, principalmente, né? E é uma lei que Kardec coloca ali na parte moral, né, que vai estar relacionado com a nossa vivência do dia a dia, aqui na Terra, como espírito encarnado, né, e que vai refletir na nossa vida futura, como a própria mensagem diz, né, vai estar nos preparando para o nosso futuro, seja aqui, seja no plano espiritual. Essa lei de sociedade, Kardec começa a conversar, a discutir, a apresentá-la na questão 766 do Livro dos Espíritos, e em 10 questões ele aborda de modo simples e profundo até a questão 775, né? Nós vamos começar com o primeiro subitem dessa lei. Kardec coloca 3 subitens na lei de sociedade: a necessidade da vida social, e nós vamos ficar um pouco no começo mais nesse subitem. Depois ele fala da vida de insulamento ou isolamento e o voto de silêncio. E por fim ele fecha falando da lei de sociedade, dos laços de família. Interessante, vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? E a 766, Kardec faz a seguinte questão aos espíritos que trabalharam com ele na apresentação da doutrina espírita: a vida social está em a natureza? É uma interrogação. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Tá aí, pessoal. A vida de relação, a vida em sociedade, né, a vida em grupo, na convivência com outros espíritos, é necessária para a nossa estadia aqui na Terra, né? Então, a gente chega através da família, cresce em grupos, vive em grupos e também nos momentos finais da nossa passagem por aqui, a gente vai estar rodeado de amigos, de parentes, do lado material e também por espíritos do lado espiritual. Então, Deus quis mostrar para nós, né, espíritos ainda imperfeitos, né, a necessidade da gente viver em grupo. E é interessante aqui quando ele fala, né, se ela é uma lei natural, e os espíritos falam certamente, porque Deus, né, fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades.
Olha que interessante quando ele diz, né? Porque ele quer o quê? É como se os espíritos estivessem ali validando a Kardec. Olha, se vocês hoje, como homens, têm capacidade de comunicação, né? Seja através da palavra, seja outras faculdades de se relacionar, é porque quando criados, Deus já colocou em vocês essa faculdade para que vocês convivam e se expressem uns com os outros, né? Porque se não fosse para a gente conviver em sociedade, não teríamos essas faculdades. Exatamente. Então ele vem deixar muito claro, né? Então se você hoje tem essas faculdades, né? Se o homem tem a palavra e tantas outras que o permite se interrelacionar com o próximo, é porque Deus nos entende necessário que estejamos trocando sempre uns com os outros. É interessante, né? E bom, cara, que a gente aprende na doutrina espírita, né? Todo o valor da parte espiritual, sem desconsiderar a parte material, né? Então, quando a gente vê palavra aqui no texto dita pelos espíritos superiores, hoje nós temos a palavra escrita, temos a palavra falada, né? Internet hoje facilita muito a comunicação. Sim. Mas nós não podemos esquecer da palavra pensada, da palavra sentida, que tem efeito também. Ah, mas essa a gente não vê, mas ela tem resultado. Tem resultado na gente, tem resultado no próximo, tem resultado na sociedade. O nosso pensamento tem força. Então, é isso que é importante as pessoas entenderem, que todo sentimento que vibra dentro de cada ser, ele vai fazer diferença no contexto da vivência, né? Seja na parte material como na parte espiritual. E ele vai fazer como se fosse essa ligação entre os seres, né? E Emmanuel, no Pensamento e Vida, vai dizer: somos seres irradiantes, né? Porque nós, quando sentimos, quando vibramos, nós irradiamos. E essa irradiação, esse sentimento, esse pensamento vai se conectando uns com os outros. E aí a gente vale lembrar, né? Sempre para os dois lados, né? Estamos vibrando no bem, vamos nos conectar com o que há de bom. Se estamos vibrando e sentindo sentimentos negativos e pesados, vamos nos conectar com essa energia pesada. Exatamente. E é muito, muito bacana isso quando ele vem nos trazer essa importância, e o Miguel colocou muito bem. A questão seguinte, a 767, é outra pergunta que Kardec faz sempre, pessoal, no sentido de esclarecer, de elucidar, de educar da melhor maneira possível. E a questão é o seguinte: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, o isolamento absoluto, a pessoa se voltar para dentro de si de modo total? Sim, uma vez que os homens procuram a sociedade por instinto, e que todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O nosso instinto é esse, a nossa natureza é essa, né? A busca pelo próximo, a busca pelo crescimento, mas sozinho, nós vamos ver na questão seguinte, né, Cá? A gente não consegue. Então, é importante, pensando na lei do progresso, que ela se aplica sempre, que a gente tenha essa ideia, né? Eu sozinho, eu não consigo. Exatamente, aí vai para aquilo que a gente comentou, né, que a gente estava comentando mais cedo, quando a gente fala, né, eu vivo sozinho, eu me banco sozinho, né, aí vem aquele exemplozinho, né, você acordou de manhã, tomou seu cafezinho, foi você que plantou seu cafezinho, você que torrou, você que plantou o seu trigo? Não, porque nós somos seres interdependentes, né. Mesmo que você não veja aquela pessoa, mas alguém trabalhou aquilo para que você esteja onde você está, para sua luz chegar na sua casa, para sua água chegar encanada, para as coisas estarem no mercado. Alguém precisou trabalhar para que aquilo estivesse à disposição, assim como no seu trabalho você faz algo que disponibiliza para alguém algum auxílio, alguma ferramenta, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala questão do isolamento absoluto, porque muitas vezes na nossa mente a gente acha que não, eu sozinho dou conta de mim, né? Eu me basto. Mas será que Deus nos colocou para assim? Não, tanto é que ele fala que é um instinto nosso nos aproximarmos uns dos outros para aprendermos e termos toda essa troca, né? Os animais nos dão bem esse exemplo do instinto gregário, né? O do instinto de grupo, né? Só que, como eles não têm o senso moral, o instinto deles é até a criação. Os filhos, quando já se viram sozinhos, já
vão sair, vão constituir outros grupos, né? Mas é importante isso. Na questão 768, além da resposta dos espíritos superiores, Kardec vai fazer um comentário. E a questão que ele apresenta é essa: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os espíritos responderam: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E tem um comentário de Kardec que ele diz assim, a essa questão e a esse subitem, né, da necessidade da vida social. Kardec diz assim, ó: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedades e não insulados. Exatamente. Não é interessante? Na minha mente já forma aquele desenho, né? De um aprendendo com o outro, né? A gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Então, cada um de nós somos uma peça e um completa o outro. Então, aquele que sabe mais num determinado assunto vai ensinar para o outro, aquele que sabe em cada item da nossa vida, e a gente vai se completando. Essa que é a essência dessa lei de sociedade. O mais forte ajudando o mais fraco, o mais inteligente ensinando para aquele que ainda não conseguiu compreender, e cada um fornecendo um pouco de si. É como se diz o ditado, né? Ninguém é tão perfeito que não aprenda com o próximo, independente do grau da escala evolutiva que ele esteja. Todos os dias nós aprendemos uns com os outros, seja por uma palavra dita, seja por um gesto, seja pela forma que alguém trata alguém, a gente olha e fala assim, nossa, que bonito, né? Vou começar a aplicar isso na minha vida. E isso em todas as áreas, não só na área material, na área da inteligência, mas na área do cuidado, do carinho, da esperança, da própria fé, né? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e acha que aquela pessoa não tem nada para nos passar, né? A gente fala assim, as pessoas simples, né? Vivenciam uma vidinha simples, não tem conhecimento material, não tem escolaridade, mas a pessoa nos dá uma lição de fé e amor que aquilo deixa a gente até com vergonha. E é o que Kardec e os espíritos vêm nos chamar a atenção, né? A lei de sociedade é para isso, é para a gente olhar uns para os outros e aprender uns com os outros, porque dentro de cada um de nós está a centelha divina, né? E nós vamos germinando as faculdades em momentos diferentes. Então, por isso que tem o mais forte, o mais inteligente, o mais carismático. E aí a gente vai o quê? Pegando e pincelando as qualidades uns dos outros e aprendendo uns com os outros. E é maravilhoso, né? Quando a gente olha por esse ângulo e vê que muitas vezes aquele que a gente despreza e acha que não tem nada para nos ensinar, nos dá uma lição de amor e acolhimento, que a gente fala assim, nossa, tô até com vergonha de mim, né? Porque eu não faria isso. E a pessoa que a gente julgou estar abaixo de nós faz com maestria, não é verdade? É verdade, cara. E interessante, pessoal, quando a gente agradece a participação dos ouvintes no programa, é porque nós nos beneficiamos e aprendemos muito com esses temas trazidos aqui em todos os domingos pelos vários grupos que aqui participam, né? E é sempre recomendável, né, que no caso de ter fontes baseadas, nós aqui estamos baseando no Livro dos Espíritos, que a pessoa possa ter acesso a essas questões, seja através do aplicativo gratuito Kardecpedia, ou se tiver o livro, empresta, né, baixa o PDF da internet, porque essas questões, elas dizem respeito à nossa vida, né? Quanto mais nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui, né, cara? Por que está acontecendo determinadas coisas na nossa família, no nosso grupamento social, laboral, enfim, vai facilitar o nosso progresso. E a resposta dos espíritos nesta questão 768 é muito direta, né? O homem tem que progredir. Por quê? Porque a lei do progresso, que a gente vai ver na sequência, é a próxima lei, e eu acho que essa a gente vai gastar alguns programas para ver, né? Porque ela é muito longa, e a gente quer aproveitar isso
detalhar bastante com vocês a respeito do que os espíritos têm trazido, né? Então a gente está chegando à conclusão aqui pelo ensinamento dos espíritos que sozinho, insulado ou isolado, o ser espiritual que está encarnado, ele não consegue nada, né? Ele vai se embrutecer. O que é embrutecer? Ele vai criar tipo uma couraça dentro dele que vai ficar mais difícil o acesso dos bons espíritos, né? Ele vai criar tipo uma carapaça de evitar ensinamentos novos, de evitar luzes, para que ele possa progredir de maneira melhor, mais rápida, né? E estiola, o que a gente pode entender por isso, né? Vamos levar isso para o lado material das plantas, né? Plantas estioladas, quando a gente vê no campo, dependendo assim, soja, por exemplo, que é uma planta que todo mundo conhece, né? Feijão. Quando essas plantas estiolam muito, elas tendem a acamar e dificultar a colheita mecanizada. A perda é muito grande pelo produtor. Então, não é desejável que a planta estiole muito. É desejável que ela tenha o crescimento natural normal dela. Se ela estiola por algum motivo, né, ela vai dificultar todo o processo ali de produção. Olha só, e para nós como os espíritos é isso, né? Nós temos que olhar sempre pelo lado moral, né? O que vai fazer esse embrutecimento? Vai dificultar o nosso aprendizado, o nosso crescimento. E ouvindo você falar aí, Miguel, me veio uma coisa em mente e olha como que tem tudo a ver, né? Hoje na nossa sociedade, quantos problemas a gente tem devido a esse isolamento dentro de nós mesmos, né? As pessoas às vezes se deparam com dificuldades na sua vida e elas se fecham nelas, né? Então aí a pessoa não tem mais paciência para conviver com os outros, não quer mais trabalhar relações entre amigos, entre familiares, e ela vai se fechando. E o quanto isso cria um problema, né? Um problema até de saúde pública, que a gente vê que vai se deparando em depressões, tristezas, e acaba muitas vezes chegando até no ápice, que é um suicídio, e vem devido ao quê? Desse isolamento que a gente vai fazendo, desse não permitir o outro na nossa vida, e vai embrutecendo, vai nos criando uma defesa que não nos auxilia em nada, pelo contrário, nos prejudica, nos afasta de receber e de trocar aquilo que que Jesus nos ensinou, né? De estarmos uns com os outros, trabalhar o amor uns com os outros e tantas outras coisas. Isso você vai poder nos ajudar mais, né? Você falou do suicídio, né, Cá? Então acho que é interessante a gente dar uma passagem rápida por esse processo, por esse fenômeno, que é um fenômeno complexo, né? Mas a gente poderia dizer que é um caso extremo de insulamento, né? Que a pessoa chegou a tal ponto de descrença na vida material, né? Que ele sozinho não estava dando conta, né? De poder se relacionar, de poder se abrir, de poder pedir ajuda, né? E aí ele põe fim da vida material, né? É claro que Deus, que está no comando de tudo, ele vai estar avaliando o comportamento do seu filho de maneira bondosa, amorosa, justa, né? De todas as virtudes, para poder, da melhor maneira, ajudar aquele espírito que cometeu um equívoco, né? Quem não comete, né? Eu estava lendo as parábolas, pensando na lei de sociedade, eu vi aquela da mulher adúltera, que é bastante conhecida, né? Exato. E que estava na lei de Moisés, né? Então, e Jesus é claro, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é comum o erro, nós espíritos inferiores, né? Não importa a magnitude, são erros, né? É claro que tem os agravantes e os atenuantes, mas isso compete a Deus. Deus que é o juiz supremo, vamos assim dizer, né? Então, esse caso de suicídio merece muito a nossa atenção, porque são situações que às vezes sem aparência nenhuma, pessoas saudáveis, lúcidas, né, alegres por fora, né, pessoas convivendo socialmente com outras, mas que de repente vê a notícia que ela tirou sua vida, né? Então, que nós possamos estar atentos a isso, né, e caso nos deparemos com uma situação dessa, colocá-lo nas nossas orações. É a parte que nos toca, né, isso é uma expressão do espanhol, né, é a parte que nos compete fazer
nessas situações, né? Quando eu estava estudando para esse tema de hoje, lei de sociedade, né? Uma das primeiras perguntas, até comentei com a Clara, isso, né? Que me veio à cabeça, pera lá, se a lei de sociedade é uma lei divina, que está lá na parte moral do Livro dos Espíritos, ela tem que estar no Evangelho. Com certeza. Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo de toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? E aí, é claro, nós não vamos achar lá explicitamente escrito lei de sociedade igual, mas em todas as falas do Cristo, eu ia dizer a maioria, mas em algumas que eu consultei do Evangelho, está lá a presença da lei de sociedade, a começar pelo prefácio do livro Evangelho, onde tem uma mensagem do Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, né, transmitida mediunicamente, no último parágrafo, onde diz assim, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Então, mostra que nós não estamos sozinhos. Aqui na Terra, estamos amparados por essa pleiade de espíritos, a começar pelo nosso anjo da guarda, mas por muitos espíritos simpáticos, familiares, amigos, que estão conosco nessa caminhada. E aí, consultando as várias partes do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver na fala do Cristo, quando ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados por quem? Por outros espíritos, né? Bem-aventurados os que sois pobres, porque vosso é o reino, é um reino onde tem muitos espíritos. Então, em todos os momentos, Jesus está falando subliminarmente dessa lei de sociedade, que voga aqui e voga no plano espiritual, né, cara? Exatamente. Então ele vai nos trazer situações em que ele coloca sempre no plural, né? Sempre mais de uma pessoa, e que vai reforçando essa lei natural, que é a lei de sociedade. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, para a gente entrando aqui no Evangelho. Então, a vida em sociedade é essencial ao progresso moral e intelectual. Somos seres interdependentes, né? Dependemos uns dos outros, e nossas experiências se enriquecem por convívio com o próximo. E aí vem Jesus, né, no Evangelho, nos trazer lá no capítulo 1, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente até brincou, né, Miguel? Como é que eu vou amar o próximo se eu estiver isolado, em algum lugar sozinho, né? Como é que eu vou desenvolver esse amor? Então, implicitamente, está aqui no capítulo 1, quando Jesus vem nos trazer amar ao próximo como a si mesmo. Então, Emmanuel também, no Pensamento e Vida, ele traz uma frase que diz, né, que a civilização é uma obra coletiva, ninguém avança sozinho. Então, ele vai, Jesus, quando vai nos dando, né, o roteiro da evolução, o caminho para chegar ao Pai, a gente vai ver que todo esse caminho é permeado por relações interpessoais. Então, amando um ao outro. Então, o amor ao próximo só pode ser praticado em sociedade, né? A gente não consegue amar o próximo isolado, né? Isolado, o homem não teria a quem amar, ajudar e perdoar, né? Olha que interessante, né? Sozinho lá na nossa casa, como é que a gente vai desenvolver o amor? O amor não tem, né? A gente até brincou, né? Como a gente desenvolve paciência sozinho, né? Se não tiver alguém para nos irritar, se não tiver alguém para nos contrariar, como é que a gente desenvolve essa habilidade? Não desenvolve. Então a gente brinca, né? Eu oro e peço paciência a Deus todos os dias, Ele me manda alguém para me irritar. Por quê? Porque eu só vou desenvolver a paciência se tiver alguém me incomodando e eu aprender a lidar com esse incômodo, né? Como é que eu vou aprender a varrer a casa? Se a casa estiver suja e eu tiver que pegar a vassoura e tiver que varrer. Porque se a casa está limpa, eu não vou varrer. Se eu não vou varrer, eu não vou aprender a varrer. E assim somos todos nós. Então, para desenvolver todas essas virtudes, é necessário acontecimentos interpessoais que vão fazer com que a gente desenvolva esse sentimento em nós, em relação ao nosso próximo. Legal, cara. Você falou da paciência agora, e eu destaquei uma frase bem interessante que eu vi no capítulo
12º, amai os vossos inimigos, e a imperfeição é o nosso inimigo, né? Exato. O vício é o nosso inimigo, a gente está tentando corrigi-lo, né? Da melhor maneira possível, né? E ali tem uma mensagem, um comentário de Kardec, que é uma passagem que está em Mateus, naquele momento que perguntam a Cristo, né, se alguém me bater na minha face, o que eu faço? Eu revido como está indicado na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente? Não, você oferece a outra, né? E aí, olha que interessante, Kardec vai explicar essa passagem dizendo assim, ó, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bate numa face, apresentar-lhe a outra. Ao orgulhoso, ou seja, o que tem o vício do orgulho, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem, olha o que diz Kardec, o orgulhoso não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança. Olha que ensinamento belíssimo, né? Então a gente vê se uma pessoa está fazendo mal para a gente, aquilo que a Carol falou, né? O que esse mal está querendo me ensinar, né? A eu ser mais paciente, a eu ser mais humilde, a eu ter mais crença em Deus, né? Que Ele está acompanhando esse processo, então eu vou suportar. É bem isso. Exatamente, né? O Chico falava, né? Uma vez perguntaram para ele, Chico, o que você acha das pessoas que falam mal de você, que te agridem, te jogam em pedra? O que você acha disso, né? E ele diz, né, tipo assim, eu não me preocupo com isso, eu me preocuparia se eu estivesse jogando pedra em alguém ou falando mal de alguém. Por quê? Porque a gente tem que entender uma coisa muito clara. O que os outros fazem contra nós não é um problema nosso, é um problema do outro, porque toda ação que vem do outro, quem vai responder é o outro. Nós só vamos responder por aquilo que nós estamos fazendo. Então eu vou responder da forma com que eu reajo ao que o outro está fazendo comigo. Então se eu for lá responder na mesma moeda, eu também vou responder pelas minhas agressões. Mas se eu, claro, não vou ficar ali para o outro me enxovalhar, mas se eu tô ali vendo que alguém fala mal de mim, de vez de eu agredi-lo e tudo mais, eu orar e discutir às vezes não é a melhor. Oro, ignoro. Por quê? Porque se não cabe a mim, por que eu vou ficar brigando? Né? Se alguém me diz que eu faço algo que eu não faço, por que eu vou ficar discutindo? Né? Eu não faço, eu não sou isso. Exatamente. E é o que o Chico falava, né? Então a nossa preocupação tem que estar nas nossas ações, não na do próximo, porque o próximo com certeza vai acertar as contas dele com Deus, daquilo que está fazendo, né? E eu sempre lembro disso, eu acho isso muito interessante, né? E é um aprendizado da lei de sociedade. Que serve para cada um, né? Que serve para cada um de nós, né? Imagina, exatamente. A gente tá lá com a nossa pedra no nosso sapato ali, né? Tem que aprender a conviver com aquilo, né? E aos poucos indo aprendendo a ir deixando aquilo de lado. E olha que interessante, quando a gente para de dar tanta importância para determinadas situações da nossa vida, a gente vê que aquilo se torna mais leve. Às vezes a pessoa continua fazendo aquilo, mas se a gente para de dar importância, não fica leve? Você fala o que quiser, né? Não vou me afligir com isso. Fica leve. Por quê? Porque o problema está na forma com que nós estamos recebendo. É verdade, do pessoal. Nosso aprendizado. E a gente olhando aqui, para a gente finalizar, né, como no Evangelho nós encontramos a lei de sociedade, no Cristo Consolador, que é o capítulo 6º, né, que é um capítulo que, vamos dizer assim, ele marca o livro. Porque até o capítulo 6º, Kardec passa por fundamentos do Espiritismo e fundamentos da lei cristã, da mensagem cristã, né? Vários fundamentos. Apresenta o Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro, né? Que é um tratado para nós, espíritos imperfeitos, espíritos inferiores, né? Porque as aflições vão fazer parte muito das nossas vidas, nessa condição que nós estamos. E claro, depois da aflição vem a bonança, vem o Cristo Consolador. E no Cristo Consolador, o capítulo 6, ele começa falando do jugo leve, né, uma das passagens lindas que tem do Cristo, narrada pelo evangelista Mateus, e ele começa dizendo assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha só, pura lei de sociedade, né? A pessoa chegando até o Cristo. Quando a pessoa busca o Cristo, a gente diz a figura de Jesus, né? Ele está buscando espíritos superiores, está buscando o próprio Cristo, está pedindo ajuda, e ele sabe que sem ajuda, sem colaboração,
Não vai conseguir. Então, a mensagem é essa: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Então é um ensinamento muito profundo, falando dessa vida de relação que nós precisamos ter, né, cara, para poder progredir. E o progresso vai nos levar para frente, pelo nosso bom bem-querer ou não, né? Se não for pelo nosso bem-querer, nós vamos ser arrastados pelo progresso, né? Então, o que é preferível? E por bem, diz o ditado, né? Você vai pelo amor ou vai pela dor? É o velho ditado, né? Eu lembro agora do Divaldo que faleceu recentemente, né? Uhum. E ele, não sei se foi Joana, que é o espírito guia dele, né? Numa das passagens por São Paulo, tinha um hospital de um leprosário, né? E ela intuiu o Divaldo para que ele fosse visitar o leprosário, né? Ele já era conhecido, tal. E ele ficou relutante, né? Assim, vacilante, né? E ir lá. E ela falou uma frase assim que marcou bastante, né? Eu estou pedindo para você ir lá, ou você prefere ir para lá? Ele falou, não, minha irmã, ele contando daquele jeito bem gostoso, eu vou lá. Então é isso, os espíritos nos dão as dicas, né, muitas vezes muito sutis, a respeito da nossa vida, né? Eles não estão ausentes das nossas vidas, eles não vão tomar a decisão por nós, exatamente, né, cara? Tá aí, pessoal, esses comentários que a gente queria fazer a respeito da inserção da lei de sociedade, claro, uma lei divina, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos passar agora para o Reflexão Espírita do Zé Antônio, e depois, se tiver um tempinho, a gente volta para comentar alguma coisa mais ainda da lei de sociedade. O Zé Antônio hoje nos traz o tema das mistificações às fake news. Olá, amigos. Talvez nunca tenha sido tão fácil quanto nos dias de hoje de compreendermos a dificuldade que foi para o mestre Dionêsio, o insigne codificador Allan Kardec, trabalhar com as mensagens dos Espíritos. Por quê? As mensagens dos Espíritos vinham muitas assinadas, mas vinham de forma invisível, vinham através de intermediários, através de médiuns. O que significa? Como que nós vamos saber se a mensagem daquele Espírito é verdadeira? Como que nós vamos saber se a mensagem daquele Espírito foi assinada por nome de quem realmente escreveu? O trabalho que Allan Kardec teve para separar o joio do trigo, as mensagens falsas das mensagens verdadeiras, as mensagens elevadas das mensagens inferiores, determinou um tempo de serviço muito grande, a ponto de Allan Kardec designar uma parte de O Livro dos Médiuns para o capítulo As Mistificações. Das mistificações. E um outro texto onde ele vai falar como diferenciar as mensagens superiores das mensagens dos espíritos inferiores. Por que eu estou dizendo que nunca foi tão fácil de entender a dificuldade de Kardec? Porque hoje nós vivemos isso com as fake news. O tempo todo chega no nosso WhatsApp mensagens encaminhadas. Não é uma mensagem que normalmente alguém escreve pessoalmente para alguém. Existem essas mensagens e essas são as mensagens pessoais. Se você escreve uma mensagem para mim e assina, ela vem como você sendo o autor. Então eu sei que a mensagem é sua, se ela é boa, se ela é ruim, o problema é da mensagem de quem escreveu, mas eu sei quem a escreveu. Mas a maioria, gente, na sua quase totalidade, as mensagens vem escrito em cima hoje, encaminhada. Porque nós recebemos uma mensagem, achamos interessante e já mandamos, postamos para outro grupo ou para alguém que a gente queira que veja aquela mensagem que nos chamou a atenção. Ela vai como uma anônima, encaminhada. Mas a mensagem muitas vezes vem gravada com alguém falando. E é fake news. Porque há muita montagem hoje. Pessoas que pegam vídeos de pessoas falando e põem a palavra de outro. Assinada por nomes respeitáveis. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, gente, naquele ano que ele escreveu O Livro dos Médiuns, ele já falava:
Os espíritos superiores, na questão 261 do Livro dos Médiuns, no item, perdão, não é questão, já dizia: cuidado com os espíritos ardilosos. Eles são inteligentes e vão usar de astúcia para enganarem vocês, fazerem vocês crerem que as mensagens que eles escreveram são superiores e verdadeiras, quando na verdade eles só estão querendo levar vocês a crerem em mentiras, em falsas verdades. Para isso, eles não fazem questão de usar nobres respeitáveis. Isso está lá no Livro dos Médiuns. Então, o que eu fiz na nossa reflexão de hoje? Eu falei, eu vou propor para os nossos internautas de hoje as regras, algumas, não todas. Eu recomendo que vocês procurem o Livro dos Médiuns para saberem discernir das mensagens atuais o que deve ser aproveitado do que não deve ser, algumas regras básicas. Vejam que interessante. Então, Allan Kardec, ele escreve, questão 263, os espíritos superiores devem ser julgados pela linguagem que usam. Aliás, todas as mensagens, diz Allan Kardec, devem ser analisadas e julgadas pelo teor da mensagem, pelo tipo da mensagem. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou ler uma mensagem, diz Allan Kardec, pelo estilo da mensagem, pelas ideias que contém aquela mensagem, por vários indícios que elas trazem, elas vão nos dizer. Olha as regras que Allan Kardec nos apresenta em 1800 e pouquinho. Vão dizer se quem escreveu é ignorante ou instruído. Pela mensagem você vai saber se a pessoa é ignorante ou instruída, se é polida ou se é mal educada, se é superficial ou se é profunda, se é frívola ou se é séria, se é escrita por um espírito orgulhoso ou se é humilde. E diz mais Allan Kardec, os espíritos superiores jamais usam de fel, quer dizer, de linguagem agressiva. Eles são dóceis, eles jamais criticam uma inverdade sem moderação, sempre é com moderação. Então, Allan Kardec vai dar em O Livro dos Médiuns, nessas regras, algumas coisas básicas para nós. Me permito pegar aqui algumas coisinhas a mais. Eles dizem assim, ó, uma única expressão que denote baixeza numa mensagem já significa que foi escrito por um espírito inferior. Quer dizer, se nós estamos lendo uma mensagem, numa frase, a gente percebe algo inferior, a gente já percebe que aquela mensagem toda é escrita por alguém inferior, que não é alguém que está lúcido o suficiente, ou é superior o suficiente, ou é, não digamos inteligente, porque há espíritos ruins inteligentes, mas espíritos que sejam úteis para a sociedade o suficiente para escrever algo que seja importante para todos nós. Então muitas mensagens vão parecer úteis, mas vão só parecer, serão sofismas. Então eles dizem assim, ó, os espíritos superiores só dizem coisas úteis, boas. Dizem, eles são sempre isentos de trivialidade, eles não são vulgares. Então tudo que é mensagem que vem com vulgaridade, que vem com trivialidade, não pode ser computada a uma pessoa, uma personalidade digna de respeito. Então, como nós estamos falando agora de encarnado, mandando WhatsApp, fazendo uma comparação, então em vez de falar um espírito superior, vamos falar pessoa digna, mensagem digna de respeito. Devemos respeitar aquela mensagem ou não? Então são algumas regrinhas básicas. As pessoas dignas, dizem aqui os espíritos superiores, os espíritos elevados se criticam, fazem sempre com moderação. Então nós vamos dizer, as pessoas dignas, se for transmitir uma mensagem criticando algo que foi dito de forma errada, eles vão dizer com moderação. Eles não vão dizer ofendendo, eles não vão ser agressivos, não vão ser ofensivos. E nunca vão utilizar-se de uma mentira para pregar uma verdade. Isso é a característica da dignidade, do caráter dos espíritos superiores e aquilo que a gente espera das pessoas nobres, das pessoas de caráter. Então, resumindo, o problema das mensagens na época de Allan Kardec, em qualquer época da humanidade, uma mensagem espiritual ou as mensagens de WhatsApp que chegam sem parar, o problema é o caráter de quem a escreve.
nós temos que tomar cuidado para saber se a pessoa que escreveu está usando o nome dela mesmo, se está usando o nome de uma fonte verídica mesmo, se é digna de respeito, porque o grande problema da humanidade, infelizmente, ainda é a predominância do mal sobre o bem. Quer dizer, infelizmente, o caráter das pessoas que vivem na Terra, infelizmente, a imperfeição predomina sobre o equilíbrio, sobre o respeito pelo semelhante. É uma dica que nós estamos deixando na nossa reflexão de hoje, que as mistificações mediúnicas daquela época que Allan Kardec já teve um trabalhão e elaborou um tratado para nos precaver, serve ainda hoje para nós. Sugestão: leia o Livro dos Médiuns antes de saber se é o fake news ou não as mensagens atuais. Um abraço a todos. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo Zé Antônio a respeito dessas mensagens falsas, né, cara, vamos dizer assim. Isso. Né? E o que eu posso dizer a respeito dessa orientação que o Zé nos traz, né, que está lá no Livro dos Médiuns, né, que é um verdadeiro tratado sobre a mediunidade, a ciência espírita, é que a gente, claro, tem que acreditar nos espíritos, né, mas verificar se eles vêm de Deus, né, e separar o joio do trigo. Exatamente. Porque não é uma assinatura lá do Dr. Bezerra que a gente vai aceitar aquela mensagem. Pelo contrário, tapa a assinatura e analisa a mensagem, né? O conteúdo, né? Porque a gente já viu muito disso circulando na internet, né? Grandes nomes, grandes médiuns, grandes espíritos, e o conteúdo da mensagem não condiz com as outras Sim. mensagens que já vieram. E é esse o alerta que o Zé faz, Zé né? faz. Para que a gente só tenha em mente isso. Recebeu uma coisa? Verifica. Claro. Né? Analisa. Analisa. Né? Porque não é o nome O que vai contexto. peso à mensagem, é a mensagem Mas o que vai dar conteúdo. peso ao nome, né? Então é bem isso, né? Para a gente fechar, pessoal, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Kardec vai finalizar esse tema da lei de sociedade no Livro dos Espíritos e mais 3 questões que a gente vai passar rapidinho por elas para fechar o tema, né, Cá? Isso. Que fala de laços de família, né? Então, se todos nós estamos aqui hoje, né? Sim. Claro, foi através de uma família consanguínea ou não, né? Na 773, Kardec faz a seguinte pergunta: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes, os filhos, né, não mais precisem dos seus cuidados? E os espíritos responderam: os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses seres podem bastar-se a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-nascidos. Eu pensei agora que até no caso dos animais, dos felinos, né? A mãe tem que proteger os filhotes do pai, né? Até que eles possam se virar, porque senão o pai pode até matá-los, né? Em determinadas situações, né? Então, olha como é que ela defende-os até eles poderem ter condições de seguirem sozinhos. Exatamente, né? Que não tem nada a ver com a parte moral, aí é Sim. parte de conservação. Que é essa distinção que ele faz, né? Uhum. Então, quando a gente fica fazendo comparação do ser humano com os animais, a gente tem que entender que os animais vivem a vida material. Exatamente. Nós, seres humanos, vivemos material e moral. Então, quando a gente Tem dá uma o exemplo, grande diferença, né? A gente gosta de dar o exemplo quando fala de cooperação da colmeia, né? Na abelha, lá que todo mundo se ajuda, tem as operárias, tem os zangões e tal, tem a rainha, tudo bem. Isso é um exemplo de natureza, de cooperação, né? Mas não tem nada de moral nisso, é trabalho, né? É trabalho que esses insetos precisam fazer para poder sobreviver. Assim como nós também na nossa vida temos que Sim. fazer situações materiais, mas acrescidos Da parte moral, exatamente. Na 774, a questão é um pouco mais longa e são 2 frases, uma afirmativa, depois ele vem com a interrogativa. Na afirmativa, Kardec diz assim: há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Essa é uma afirmativa que Kardec faz.
Que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos responderam: o homem tem distinção diversa da dos animais. Por que, pois, sempre o querer comparar com eles? Eles questionam, né? Nele há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que o homem aprendesse assim a amar-se como irmãos. Olha que lindo, né? Exatamente. A gente vai falar da última questão dessa lei de sociedade, a 775, que Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos vão responder: uma recrudescência do egoísmo. Então, um aumento do egoísmo. Tá aí, pessoal, a gente vê hoje, né, nos nossos tempos, né, muitas famílias em conflito, depois da pandemia, como Sim. se aumentou o número de separações, né? Sim. Por N motivos que não vem ao caso aqui a gente discutir, mas foi uma prova, né? Foi uma coisa que aconteceu no nosso planeta, como já em outras épocas da humanidade, outras pandemias já haviam ocorrido. E olha só, né, com toda a nossa tecnologia, com todo o desenvolvimento da ciência, mesmo assim, houve essa recrudescência do egoísmo, né? Famílias não conseguiram suportar viverem juntas, né? Se isolarem, entre aspas, porque aí não é um isolamento, foi uma necessidade que impôs uma determinada situação externa. Mas olha só, os espíritos, a dificuldade de se relacionar, e muitas separações com crianças pequenas, né? Em fase ainda de se identificar como criança, olha só. E pais que não suportaram essa convivência, né? Falhou ali onde os espíritos dizem, Deus quis que os homens aprendessem assim, a se amar, né? Então, hora que chegou a prova daquela convivência mais ostensiva, mais impositiva, a gente não conseguiu demonstrar que o desenvolvimento do amor uns pelos outros era maior do que o olhar para os defeitos uns dos outros. Exatamente. E como o Miguel disse, após a pandemia, uma crescente dessa questão de separação das famílias e uma crescente também na discussão das pessoas, até por motivos políticos e tudo mais, as pessoas se afastando, se odiando, se xingando, né? Pessoas que tinham um convívio lindo de amizade, né? Se afastando. Cadê o amor? Cadê o respeito? Cadê o desenvolvimento de tudo que Jesus nos ensinou, né? Cadê o desinteresse, né? E focar na vida espiritual mais do que na parte material. Na parte material. Tá aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa, né, Cá? Vamos nos despedir, então, dos nossos amigos. Amigos, um bom domingo a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter uma excelente semana. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.